Muito pequenina, Marietta Boitano seguia por prazer uma família que gostava de correr. Pai, mãe e irmão mais velho. Nunca ninguém a forçou. Com 5 anos, ela alinha na sua primeira maratona em Petaluma, na Califórnia. Não acaba a prova. Mas no ano seguinte, ela termina os seus 42 km em pouco menos de 4 horas e meia, não longe de 10 km de média, com 6 anos. Este regime intensivo precoce condenou Marietta Boitano à reforma aos 12 anos, por ter ignorado ou esquecido que o exercício é acompanhado de desgaste. Não se trata de fazer aqui o elogio da sedentarização cujos perigos são justamente denunciados, mas simplesmente de lembrar para os exercícios físicos as possíveis consequências a longo prazo, bem conhecidas dos médicos do trabalho. Capítulo 2 do livro Nenhuma Medalha Vale a Saúde de uma Criança. Hoje, pela primeira vez, eu quero tocar num assunto que para mim é um assunto muito sério, é um assunto sobre o qual eu me debruço constantemente e eu gostava de conseguir fazer alguma coisa para abrir a mentalidade de alguns pais, já que os treinadores têm a obrigação de saber isto. O meu nome é Pedro Silva, estás a ver o Projeto Pedal e hoje vamos falar sobre a especialização precoce e os seus venenos. Olhem durante 5 segundos para esta fotografia que eu a partir de agora vos coloquei. Reparem bem nela. Eu não vou dizer nada. Para aqueles que são mais desatentos, eu vou agora descrever a imagem. São dois benjamins. Vocês podem ver pelo dorsal. Aquilo que vos vai saltar à vista é que um é quase do dobro do tamanho do outro, além das grandes diferenças de bicicleta. Um está com uma bicicleta que, pelo que me parece, é uma roda 20 e o outro será já uma 27,5, porque com esta idade, será uma 26, 27,5, porque com esta idade não podem correr de bicicleta 29, de acordo com aquilo que são os regulamentos da Federação Portuguesa de Ciclismo. Mas são os dois da mesma categoria. Há justiça desportiva naquele que ganha uma prova destas? Obviamente que não, porque eu acho que nesta fase é do senso comum, e é fácil de compreender, que as crianças, a partir de uma determinada idade, aquilo que é chamada a idade cronológica, que é a idade com que tu estás registado, e a idade biológica, que tem a ver com a maturidade com que o teu corpo desenvolve, a determinada altura são assíncronos, não desenvolvem igual. Nós podemos facilmente ter um rapaz com 10 anos, que já começou a desenvolver a nível hormonal, e o outro só vai começar aos 12 ou até 13 anos. E aquele que vai começar o chamado salto pubertário primeiro, nesta determinada fase, vai ter vantagem, vai ter uma enorme vantagem. E quando são comparados fisicamente numa prova deste género, ele vai ganhar sempre. Ele pode ganhar durante os anos seguintes. Mas isto significa que ele vai ser um grande atleta porque ganhou tudo até Júnior? Não, de forma alguma. De forma alguma, até porque as crianças que desenvolvem um bocadinho mais tarde poderão ter ali uma margem para ser trabalhadas um bocadinho maior. Mas tudo isto é SES. Aquilo que realmente é importante fixar aqui é que as crianças não devem competir com um intuito de competição. Há o Long Term Athletic Development, que é um trabalho científico muito sério, que parametriza precisamente este tipo de situações, que é o que é que se deve fazer em cada uma das idades com os jovens para os projetar numa evolução desportiva ao longo da idade. Há coisas que, se forem feitas demasiado cedo, poderão facilmente provocar lesões muito cedo, e estas lesões serão para o resto da vida. Nós temos uma coisa que é muito, muito interessante de estudar. Se eu te disser que ponho um jovem a trabalhar 4 horas por dia, tu vais começar logo a censurar-me. Isso é eticamente errado. Não se coloca uma criança a trabalhar com 12 anos. Mas se eu te disser que ponho um jovem de 10 anos a treinar 4
ou 6 horas por dia, tu aí já vais achar muito bem. Pois eu acho as duas coisas extremamente errado, porque a violência é exatamente igual. Estamos a falar exatamente do mesmo tipo de violência, porque não se faz isso com uma criança. São as duas trabalhos forçados. E aquelas pessoas que me respondem ou que me dizem, achando que estão a fazer bem, porque alguém que tem o desconhecimento não tem culpa, mas devia ser interessante as pessoas tentarem saber um bocadinho mais, tentarem se informar. Já um treinador que não tem este tipo de conhecimento, muito honestamente, tem poucas desculpas. Porque há pessoas que me dizem que têm o filho com 10 ou com 12 anos que já faz 50 km, 60 km e acham que estão a fazer grande coisa, acham que estão a construir ali alguma coisa, quando na verdade estão a destruir. Estão a destruir porque uma criança que é forçada demasiado cedo, e eu já dei este tipo de exemplo e posso mencioná-lo novamente, vou dar só aqui um exemplo cardíaco. Uma criança que é forçada com demasiada intensidade, o que vai acontecer é que o miocárdio, que é o principal músculo do coração, vai ficar extremamente forte e desenvolvido, sim, mas isto, durante a fase de crescimento da criança, vai impedir que o coração ganhe volume. E o que é que nós queremos num desporto de endurance? Nós queremos um coração com grande volume, com alto débito cardíaco. É muito fácil eu colocar uma criança com 13, 14 anos a ganhar provas. Basta ali um bocadinho mais de trabalho, um bocadinho mais de atenção e, com um bocadinho de sorte, ele começou o salto pubertário, começa a desenvolver hormonas que lhe permitem ter um bocadinho mais de força do que os outros. E a exemplo desta fotografia que eu vos mostrei, é fácil, é muito fácil pôr aquela criança com uma crise de medalhite aguda, que na maior parte dos casos não é a criança, são os pais ou os técnicos. E essa criança vai para casa cheia de medalhas para ganhar pó, que não vão significar absolutamente nada. Porque quando ela atingir o crescimento total, ela já foi completamente exprimida. Aquilo que nós temos como exemplo é que crianças que ganharam tudo enquanto crianças, por isso simplesmente na fase adulta desapareceram do desporto, nunca mais ganharam absolutamente nada. Eu, uma ocasião, num seminário, tive um grande senhor do futebol português, apesar de eu achar que, na minha opinião, o futebol acarreta tudo de errado e de mau que existe no desporto, disse uma coisa que eu achei extremamente interessante vindo dele e caracterizando o futebol. Ele dizia que no tempo dele os jovens aprendiam a jogar futebol na rua e aprendiam mais do que futebol, aprendiam a viver todos juntos. Isto porque iam para um descampado, faziam as balizas com pedras, tinham que se entender sobre a dimensão das balizas e tinham que disputar assuntos e chegar a consensos sobre se a bola, quando a bola é alta, se tinha sido golo, se não tinha sido golo, porque a baliza eram 2 pedras, não havia linhas, todos eles tinham que se entender e chegar a consensos. Hoje em dia, os papás pegam nos miúdos, não têm culpa, é assim que está feito, não nos deixam ir jogar para a rua e metem-nos em campos já relevados, com linhas perfeitas, com balizas perfeitas, e eles não têm que chegar a consensos de nada, porque está lá um senhor de apito na mão a dizer é falta, não é falta. E então simplesmente não se constrói aqui uma relação de entreajuda, uma relação de respeito, uma relação de ceder aqui para ir buscar acolá. Isso não há. E a componente social que não se constrói também com o desporto é também por si uma perda para a formação destes jovens que serão futuros adultos. O desporto, antes de mais, deve ser trabalhado de uma forma da construção do adulto e não pensar que todos eles viram a ser atletas de elite, que não é verdade. Há uma coisa muito importante no desporto. Quando trabalhamos com jovens, nós temos que pensar nisto. É que a genética tem um peso absolutamente brutal nisto. A genética não é só a cor dos olhos que veio da mãe, a cor do cabelo que veio do pai, a estatura que veio do avô. A genética são também coisas que nós não vemos, como o tipo de fibras musculares que nós temos, a nossa capacidade aeróbia, que nos vai limitar, apesar de ser tudo situações muito, muito treináveis, mas são limitadas pela genética. Há uma pessoa aqui do norte de Portugal que tem uma frase que eu acho soberba e que define isto na perfeição, que é: quem nasceu para lagartixa nunca chegará a jacaré. E isto no contexto de que a genética molda, a genética limita, é perfeito. Tu podes pegar numa sardenisca e podes ter ali uma excelente sardenisca, a campeã das sardeniscas, mas é para o campeonato de sardenisca.
Porque essa sardenisca nunca será capaz de competir no campeonato de jacaré, porque nasceu com a genética de uma sardenisca. E isto acontece também connosco. Por isso é que uns são atletas regionais, outros nacionais e outros mundiais. Não é só uma questão de treino, embora a parte de treino tenha um peso gigantesco. A parte psicológica tem um peso gigantesco. Mas a genética também tem um peso gigantesco. Então, perguntas-me, então como é que eu vejo a questão da especialização precoce? O corpo de uma criança, quando está a crescer, precisa de diversos estímulos. Não é só de pedalar para a frente, não é só de dar toques na bola, precisa de muitos estímulos. Aquilo que nós, quando éramos miúdos, fazíamos na rua. Brincar às caçadinhas, brincávamos a tudo e mais alguma coisa. O que muitas vezes a especialização precoce é responsável é por situações como, por exemplo, um bailarino medíocre teria sido um excelente pugilista. Não sei se percebes o que eu quis dizer, mas as crianças devem experimentar vários tipos de desportos. Isso é saudável. Isso ajuda-os a desenvolver verdadeiramente o corpo e ajuda-os também a perceberem que eles realmente são bons. Porque ao obrigarmos alguém a jogar futebol desde os 4 anos de idade, assim como obrigarmos alguém a ser ciclista desde os 6 anos de idade, nós podemos estar a perder, por exemplo, um grande tenista, um grande bailarino ou um grande cantor, por exemplo. No campo da especialização precoce há um outro parágrafo que eu gostava de vos ler aqui deste excelente livro e que é o seguinte: seleção precoce não significa necessariamente treino intensivo precoce. Existem treinadores pacientes pouco preocupados em espantar o grande público com o palmarés das crianças. Estes investem numa formação geral a longo prazo, não intensiva. Eles só introduzem progressivamente a especialização. O desenvolvimento equilibrado dos seus alunos permite depois duráveis performances de adultos. Os atletas provenientes de tais fileiras ignoram o desgaste prematuro e a saturação precoce. Desgaste prematuro e saturação precoce são as razões do abandono desportivo nas primeiras idades de adulto. A medalhite infantil, que é a procura de medalhas a todo o custo, traz consigo um peso físico e psicológico, às vezes demasiado alto, para ser pago pela criança que sofreu o abuso. Eu vou tentar fazer uns trabalhos mais completos sobre esta situação. Eu poderia ter aqui imensas, porque tenho fotografias de crianças a terminar provas a chorar, crianças a fazerem birras porque não ganharam, treinadores aos berros com crianças que choram porque os treinadores estão aos berros com elas, tudo uma série de maus exemplos. Mas eu vou tentar focar-me no oposto, tentar criar a partir daqui uma série de vídeos que para mim são coisas extremamente sérias e tentar dar alguma orientação para aqueles que são pais realmente preocupados com pôr os filhos no desporto, porque praticar desporto é muito importante, está bem? Mas o que o desporto pode trazer de benéfico para eles, em vez de ser apenas um abuso, quer da parte parental, quer da parte de treinadores. O meu nome é Pedro, este é o Projeto Pedal e se gostaste do que estás a ver, fica por aí, subscreve o canal, segue-nos, eu vou tentar fazer mais trabalho sobre isto, como acabei de dizer. Se quiseres apoiar o meu trabalho, subscreve-nos no Patreon, ajuda-nos através do Patreon, tornando-te patrono. Tens os links para a nossa conta aqui na descrição do vídeo. Por hoje é tudo e eu volto no próximo vídeo. Por hoje, fui.